Você acredita realmente na questão do merecimento? Você acha que algumas coisas acontecem ou não acontecem com você porque você merece ou porque você não merece? Se você já se questionou a respeito disso, então fica aqui nesse vídeo que a gente vai bater um papinho sobre o assunto. Olá, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora, eu sou Maria Cis, eu estudo espiritualidade há mais de 30 anos, eu também sou psicanalista. Eu sempre trago aqui alguns questionamentos, eu gosto de trazer questionamentos a respeito de padrões de pensamentos, principalmente relacionados às questões da espiritualidade. Hoje, eu ia começar uma série de vídeos sobre o trabalho do nosso espírito enquanto a gente dorme. Eu estou aqui, ó, com a minha colinha, com o texto todo que eu preparei para falar sobre esse assunto. Mas eu estava assim, à toa, rodando um pouquinho o Instagram antes de gravar e me deparei com um vídeo antigo, não vou citar nomes, nada disso, mas é de uma pessoa extremamente influente no meio espiritual, falando exatamente isso, que a nossa vida só não é melhor porque nós não merecemos, que os espíritos querem a nossa felicidade, mas nossa vida não é melhor porque nós não merecemos. Então aí entra um contexto. Eu confesso para vocês que eu não assisti o vídeo até o final, porque na hora já estalou, assim, já me deu um estalo para vir falar sobre isso aqui. Mas eu cheguei a ouvir os primeiros assim, segundos do vídeo em que a pessoa fala isso e diz que todas as dores que nós temos é apenas a cauda do cometa. Já imagina só, né? O corpo inteiro do cometa. Então, assim, a gente sofre porque a gente merece sofrer. A gente não é feliz porque nós não merecemos ser felizes. Vocês concordam com isso? Eu, sinceramente, não concordo. Já muito antes de estudar, de me formar em psicanálise, então, como eu disse para vocês, eu estudo espiritualidade há mais de 30 anos e como psicanalista, eu sou formada há 3 anos. Então, muito antes disso, eu já questionava essas questões. E acho que é até isso que me estimulou a estudar as questões da consciência e do inconsciente, né? Principalmente, que é o forte da psicanálise. Mas isso toca muito comigo, pelo seguinte: a gente estuda sobre a espiritualidade, não estuda? A gente estuda, quer dizer, é tudo a respeito que a gente lê sobre plano espiritual, mentores, colônias, que eu até já trouxe uma pitadinha aqui pro canal. A gente vê que todos eles querem o nosso bem. O próprio vídeo aí que eu estou questionando a fala, ele fala isso, né, que os espíritos querem a nossa felicidade. Então eles querem a nossa felicidade, quer dizer, o problema é nosso, nós não merecemos. A questão é essa, veja bem, o problema é realmente nosso, mas é colocado lá essa frase, nós não merecemos. Isso é o ponto final, isso é o ponto crucial, na verdade, para mim. Porque todo o resto que ele pode ter falado ali, que eu confesso, já disse aqui que eu não assisti até o fim, porque aquilo bateu assim, falou, que é isso? Não, eu tenho que falar sobre isso. Não é uma questão de merecer ou não merecer, porque quando você fala assim, a pessoa não merece, você está colocando o poder sobre o outro. Então, se você, por exemplo, você tem uma relação de poder sobre uma outra pessoa, você pode dizer assim, eu poderia dar um aumento de salário para aquele funcionário, porque, sei lá, ele está aqui há um tempo X, ou porque a empresa faturou mais, mas ele não merece. Ele não merece porque ele tem muito problema de absenteísmo, ele faz corpo mole para tudo, ele não se interessa em ajudar os colegas, então ele não merece, veja bem. Agora, você diz que ele não merece por uma ação que ele fez.
Diferente de dizer, ele é um excelente funcionário, mas eu não vou com a cara dele, então ele não merece. Não, aí é diferente. Você não vai dar porque você não vai com a cara dele. Isso é um problema, aí sim é um problema seu. Quando a pessoa faz algo, ela merece ou ela não merece? Mas ela é a responsável. Você se dá o direito de dizer ela não merece, mas ela é a responsável por aquilo. Agora vamos chegar no âmbito espiritual. Eles se interessam pela nossa felicidade, eles querem que nós sejamos felizes, mas nós não merecemos a felicidade, porque a gente faz coisa errada. Então eles chegam e falam assim, olha, você poderia ter uma vida maravilhosa, mas você não merece, então eu não vou deixar você ter uma vida maravilhosa. É isso que acontece? Então esse é o ponto que eu quero chegar. Quando o patrão lá, o chefe, o patrão fala, ele abusou, ele não é um bom funcionário, então ele não merece o aumento de salário. O poder está nele, em dar ou não o aumento de salário, que não seja o poder da lei, né? Que seja uma gratificação. Agora a espiritualidade, mas eles também têm poder, só que eles não punem. A espiritualidade, aí você entra naquele pensamento da justiça divina. A justiça tarda, mas não falha. A punição de Deus é punitivo, né? Então a gente não está falando aqui de Deus, a gente está falando de mentores, de plano espiritual. Só que eles atuam sob a égide de planos mais elevados, né, que eles, e assim sucessivamente. Então você entende que é o seguinte, fulana não merece, então ela não vai ter uma vida boa porque ela não merece. E entenda o seguinte, existe uma coisa chamada programação reencarnatória, que a gente vê, a gente aprende na literatura, que nós programamos experiências que a gente tem que passar aqui na Terra. Vamos supor que um espírito esteja no plano ali, numa colônia, tá? Vamos tomar por base, eu gosto sempre de tomar por base o livro Nosso Lar. A gente tem lá a mãe do Lísias. A mãe do Lísias, ela chega para o André Luiz e fala que ela vai reencarnar porque ela, e tanto o marido dela quanto ela, tiveram a oportunidade de ver 600 anos de vidas passadas, 600 anos. E ela falou assim, tem muita coisa lá que a gente precisa corrigir, né, de erros que nós cometemos. Cara, 600 anos é tempo pra caramba aqui na Terra. Naturalmente. O tempo que ela está lá, a gente não sabe, mas eu acho que não fica claro isso. Eu não me lembro dela expressar isso lá de ser expressado isso lá no livro, né? O tempo que ela já está lá. Ela só fala do tempo que o marido já reencarnou. Mas enfim, então ela fala isso. A gente combinou então de reencarnar para para corrigir essas falhas, essas coisas que a gente fez. Primeiro, começa daí. Quando você não tem ciência daquilo, você age da forma como você pode agir. Se você tem ciência e age errado por vontade própria, aí sim. Agora, eu não sabia que as coisas eram assim. Eu agi porque era a forma que eu imaginava que fosse, e até, vamos dizer, pode-se dizer pelo meio em que se vivia, pela forma como as outras pessoas agiam. Então, vai na onda, porque não sabe que é de determinada forma. Então, imagina, 600 anos, lógico que ela evoluiu muito. Então, é claro, para que ela precisa corrigir coisas de 600 anos atrás? Já começa daí. Mas, enfim, ela resolve que ela vai. Ela resolve que ela vai. O André Luiz até questiona, mas é realmente necessário? Ela fala assim, olha, tem coisas que a gente só consegue mesmo fazer ali, na carne, né, encarnado. É uma decisão dela. A mãe do André Luiz fala para ele, ela já está num plano, não sei se vocês já leram o livro, assistiram o filme. O filme é muito bonito, mas ele muda muitas coisas. Isso é igual, ela já está num plano mais elevado.
Ela já é de uma colônia muito mais elevada que nosso lar. Eles se encontram, né? Ela vai visitar o André Luiz e ele pergunta do pai, e ela fala que o pai, o marido dela, pai do André, está nas zonas de sofrimento, no umbral, porque ele fez muitas coisas e tal, e tal, e tal, e ele não aceita também, ele não tinha, né? Assim como o André Luiz não tinha noção da espiritualidade, essas coisas todas, então ele estava lá. Aí ela fala, eu vou reencarnar e vou receber ele como meu esposo, e nós vamos receber as duas mulheres que estão, todas as mulheres que estão lá, que ele prejudicou em vida, nós vamos recebê-las como filhas. A reencarnação dele vai ser compulsória. Por quê? Porque ele está na zona de sofrimento, lá no umbral, e ele não tem noção das coisas, ele está meio que sem noção de nada, ele é meio que hipnotizado por essas forças, né, dessas mulheres que querem vingança. Então ela conseguiu, com as superiores, que fazer uma reencarnação compulsória. Então aí sim, ele, o pai do André Luiz, não vai ter participação nenhuma na programação reencarnatória. Mas ela escolheu isso. Ela falou, eu quero isso para ajudar ele a se elevar, para resgatar ele daquele sofrimento. Era muito simples, eles poderiam ter ido buscá-lo de lá, retirado ele de lá e deixado ele se recuperando e tal. Enfim, seria um processo prolongado. E ela fala, dessa forma vai ser muito mais rápido. Ele vai reencarnar e a gente vai ter a experiência na carne e vai ser muito mais rápido. Então a opção foi dela. Ela quis reencarnar, trazer ele como marido dela novamente, aceitar essas mulheres que ele havia enganado, porque ele traía ela, sei lá, as mentalidades que tinham na época, não vamos entrar nesse mérito, mas o que eu quero mostrar, assim, foi uma decisão dela. Ela escolheu reencarnar e ter todo um processo pesado de recuperação desse espírito. Ela vai perder a ciência da escolha dela. Quando reencarna, a gente perde a memória de tudo aquilo que a gente vivenciou. Então ela vai perder, ela não vai saber por que ela está sofrendo numa experiência como aquela que provavelmente ela vai ter com um espírito que reencarnou, que ela vai aceitar como marido e tudo mais. Mesmo assim, existe o livre-arbítrio. Então vamos supor que ele reencarne e ele seja um cara que também não tenha lá, porque olha, o tempo já é mais atual, né? Então ela vai reencarnar, o livro se passa na década de 1940 e pouco, ela vai reencarnar até ela ficar mais jovem, já vai ser década de 50, na época de casar. Então o comportamento, a visão das coisas é bem diferente do que na época em que ela era casada com ele, lá no início do século 20, né? 1900 e bolinha lá. Então pensa o seguinte, pode ser que ela nem escolhesse casar com ele, pode ser que ela desistisse de casar com ele, mas como mérito de um espírito bem já evoluído, ela pode, muito provavelmente, teria, né, não só pode, como ia ter, auxílio do plano espiritual para que ela seguisse por aquele caminho que era o assumido dela na programação reencarnatória. Mas, de qualquer forma, a escolha era sempre dela. Nenhum espírito superior obriga a pessoa a seguir por um determinado caminho. A escolha é sempre dela. Aí ela poderia nem sequer casar com ele. Mas, na hora que ela casasse, ela poderia se questionar, poxa, por que eu estou sofrendo assim? Por que ele me trai? Por que é isso? Por que é aquilo? Ela pode ter se separado dele. Pode, enfim, a escolha foi dela. Não é o sofrimento que ela ia passar lá, supondo-se, com todo o trabalho de trazer à luz da espiritualidade, aquele espírito absorto nele mesmo, né, que ia renascer sem noção nenhuma, seria todo dela.
A escolha foi toda dela, não foi o espírito ali, mentor dela, lá no plano espiritual, na colônia superior ao nosso lar que ela estava, que chegou para ela e falou assim: não, você vai se ferrar, você vai voltar agora, vai casar com esse cara de novo e vai se ferrar para trazer ele para o caminho do bem. Não foi ela que escolheu. A mesma coisa a mãe do Lísias. No livro, né, fala assim que ela tem tanto mérito ali, já na colônia, né, com os trabalhos, com tudo que ela já fez, porque ela fala: eu estou morrendo de medo de não conseguir cumprir o compromisso que a gente assumiu. Mas aí o mentor lá, um dos mentores da colônia, fala isso para ela: não se preocupe, você tem tanto mérito aqui, com todo o trabalho que você dedicou à colônia, por todo esse tempo que você já está aqui, que a gente vai estar do seu lado o tempo inteiro, te auxiliando, te dando bons pensamentos, enfim, te dando as intuições certas de tudo aquilo e te dando forças e tudo mais. Mas você vê que ela estava ali se borrando de medo ali de não conseguir cumprir algo que ela escolheu. Então vamos supor que lá na próxima encarnação dela, ela também escolheu reparar, não sei de que jeito, não entra em tantos detalhes assim, mas ela ia sofrer. Foi uma escolha dela, não foi uma imposição da colônia, não foi uma imposição do ministro, do governador, dos mentores ali. Não, foi uma escolha dela. Então não pode dizer assim: nós não merecemos. Aí, mas como é que fica aquela comparação do chefe com do patrão com o funcionário ali? O cara fez coisa errada, o chefe tinha ali o poder de decidir se dava aumento para ele ou não. A lei, veja bem, a lei estipula um aumento de salário periodicamente. Então, pela lei, ele é obrigado a dar. Pessoalmente, ele pode não dar para ele pode não dar uma promoção nunca para ele. Eu nunca vou dar uma promoção porque ele não merece, ele não faz por merecer. A mesma coisa, aqui a gente se esforça, tem que se esforçar para conseguir elevar a nossa vibração, para conseguir evoluir, para conseguir seguir na nossa evolução. Se a gente não é feliz, é porque a gente não merece pelas nossas ações de agora, não pelas ações que estão vindo lá, como dizer, a cauda do cometa. Tem tanta coisa ainda que você nem chegou no corpo do cometa ainda para reparar, então você vai sofrer repetidamente tudo isso, porque você tem que carregar toda a cauda do cometa até chegar ali no corpo. É isso? Não foram os espíritos que falaram: olha, vai lá e sofre. Não, foi a sua consciência que escolheu isso. Sabia disso? Você fala: não, você tá maluca. Foi a sua consciência, a não ser que você seja o pai do André, igual ali o pai do André Luiz. Você teve uma reencarnação compulsória, quer dizer, foi decidido por você. Aí sim, tá? Mas não vamos generalizar, dizer que nós não merecemos, porque nós temos muita coisa a resgatar. A gente escolheu isso agora, veja bem. Vamos supor que a pessoa prejudicou alguém na vida anterior, em uma das vidas, em uma das vidas dela, vamos supor que ela fosse uma curandeira e ela tivesse dado um remédio errado para a pessoa e a pessoa desencarnou. Eu tenho que reparar esse erro. Que forma que ela vai reparar esse erro? As duas vão se encontrar novamente, aí ela vai tomar o veneno só para ficar quites? Tem graça isso? Você tem que reparar o mal com o bem. Não importa se é o mal que o outro te faz ou se é o mal que você mesmo fez. Repara com o bem, esclarecendo. Então chega lá e ajuda, faça o bem. Aí você pode dizer: mas e aquelas pessoas que são muito boas e coisas ruins acontecem com elas? É a consciência delas. A consciência é tão pesada que às vezes ela escolhe: olha, eu quero sentir na pele aquilo que eu fiz nessa outra encarnação. Eu quero sofrer do mesmo jeito. Existem vários relatos. Pessoas que desencarnaram por acidentes graves ou banais até, mas
porque numa outra vida a pessoa era um carrasco e ela fazia esse tipo de coisa para o outro. Então ela escolheu, falou, olha, é tão pesado isso para mim, é tão pesado na minha consciência, que eu quero passar pelo mesmo sofrimento, só assim eu acho que eu vou me livrar. Mas veja bem, não é garantido que ela vá se livrar, não é garantido. Ela vai chegar lá no plano espiritual e assim falar, nossa, mas eu sofri muito, porque aconteceu tal e tal coisa e eu desencarnei de uma determinada forma com muito sofrimento. Isso ela pode achar injusto, pode ficar com raiva, pode se revoltar espiritualmente ainda e ficar com raiva e parar lá nas zonas de sofrimento, lá no umbral. Olha só, até ela ser resgatada e aí falarem para ela, filho, você escolheu isso, porque na outra vida, olha o que você fez, e você escolheu passar por isso. E aí? Ela fala, meu Deus, como eu fui idiota. Eu podia ter escolhido ser um cientista e curar determinadas patologias decorrentes de coisas parecidas com essa. Não é verdade? Não é muito mais grandioso? Você eleva o seu espírito, você ajuda a humanidade. Você ajuda a pessoa que você tem a dívida de consciência e você ajuda a humanidade com descobertas que vão ajudar muitas outras pessoas. E você ajuda o planeta, porque o planeta evolui com aquele bem que você fez, com o exemplo que você está sendo para o mundo. O que adianta você querer sofrer? O que adianta? Então, essa ideia do não merecer, não adianta você jogar na conta do plano espiritual, olha, Deus castiga, você traz essa ideia, Deus castiga. Jesus veio aqui dizer o quê? O amor, o perdão. Ele não veio dizer o olho por olho, dente por dente, ele veio tirar esse conceito, ele veio dizer para perdoar 70 vezes 7, ele veio dizer para pagar o mal com bem, ele veio dizer para andar junto com outro e emprestar o seu casaco. O que isso significa? É ajudar na evolução. Então, se eu tenho um problema, se eu tô lá no plano espiritual e falo, pô, caramba, olha as merda que eu fiz nessa encarnação, eu vou falar, não, eu quero ir lá e viver no esgoto, para eu estar cheia de merda do meu lado. Ou é melhor eu falar assim, não, quer saber? Olha, eu posso até ter uma vida simples, eu falo, não quero viver, sabe, na mordomia, mas eu quero ser uma pessoa centrada, eu quero ser uma pessoa que ajuda os outros. Então, no exemplo que eu dei de ser um cientista, ou até, eu quero ser um empresário que dá emprego para um monte de gente, que seja justo. Aí, se eu fizer merda de novo, aí de repente eu falo, olha, então nessa daqui eu vou meio cagada já para poder me ajustar, porque senão eu já vi que não deu certo. Mas não foi ninguém que falou, não dá. Então, muito pelo contrário, o que dizem muito, que pessoas que recebem muitas mensagens, dizem que pelo contrário, às vezes a gente se dá uma sobrecarga muito maior, achando que vai conseguir, e os mentores falam, não, isso é demais, hein, você não vai conseguir, isso vai te trazer muito sofrimento, calma, vamos devagar. É isso, é a consciência pesada. Então, a pessoa que tem uma historinha básica, de um cara que era muito maravilhoso, que só fazia o bem e não sei o que, um dia sofreu um acidente no trabalho e perdeu a mão. E aí, tinha uma pessoa que era espírita, um colega de trabalho dele, chegou lá na reunião espírita e falou, olha, eu não me conformo, porque assim, fulano de tal, é uma das melhores pessoas que eu conheço no mundo, e sofreu um acidente e tal, e disse que o mentor falou assim, ele justamente perdeu a mão porque ele era uma pessoa boa, porque a programação dele era para perder o braço inteiro. E aí as pessoas entendem que assim, era uma punição, aí você foi bonzinho, a gente tira metade da punição. Não é bem assim que acontece. Mas quem é você para estar falando assim? Gente,
é forma de interpretar. A pessoa fez a programação dela dizendo: eu quero perder o braço, porque eu fui muito mal, eu quero perder o braço inteiro. Aí o mentor fala: não, pelo amor de Deus, não é possível, não. Ó, tudo bem, se vai apaziguar a consciência dela, vamos fazer ela perder só a mão, vai? Vamos fazer ela perder só a mão, porque o braço é sofrimento demais, ela não vai conseguir segurar a onda, ela vai se revoltar e ela vai perder todo o trabalho que ela construiu até agora. Entende a diferença? É uma ajuda, não é uma punição, é uma ajuda. De repente aquela pessoa ia perder o braço todo e ia falar: e agora? Como é que eu faço? Ia se revoltar, ia falar: o que adianta eu trabalhar pelo bem? Eu não vou ser mais boazinha, não. Chega, eu sou boazinha, perdi o braço, aí perdeu a mão. Aí alguém pode ter dito: olha, imagina só, foi Deus que segurou, você poderia ter perdido o braço inteiro. Aí a pessoa já se conforma, já fala: é verdade, pelo fato de eu ter sido boa, eu perdi só a mão. Mas foi tudo escolha dela. O plano espiritual, os mentores, eles não impõem nada, eles não ditam o caminho, é sempre por escolha nossa, livre arbítrio. A gente faz uma programação e mesmo assim a gente tem o poder da escolha de cumprir ou não cumprir essa programação. Então não existe essa coisa do merecimento, de é bonzinho. Por que a gente se revolta tanto e fala assim: cara, fulano é corrupto, isso, é aquilo, e ainda ele tem uma vida boa? Aí você se conforma pensando assim: tudo bem, quando ele desencarnar, quando ele morrer, ele vai para um umbral. Só que às vezes um umbral não é uma punição para esse tipo de pessoa, você entendeu? Às vezes ele vai lá e ele se impõe sobre os outros que estão lá, porque ele está acostumado a mandar, ele sabe mandar. Por que isso? Então por que os mentores não vão lá e não tiram, não puxam o tapete? Porque eles não fazem isso, porque é sempre uma escolha sua, seja aqui na vida, ou seja lá na outra vida como espírito, lá antes de você reencarnar. Espíritos superiores, mentores, guias, guardiões, eles não ditam a sua vida, eles te orientam, te dão intuição, mas a escolha é sempre nossa, sempre nossa. Então não existe essa coisa do merecer porque é bonzinho, não merecer porque é malzinho, ou porque tem a cauda do cometa. Você vai sofrer continuamente até chegar lá em cima, no corpo do cometa, e aí você está livre. Não é um jogo de videogame isso daqui, não. É evolução, mas tudo tem a ver com o seu trabalho, tudo tem a ver com a sua consciência. A consciência te cobra, você faz. Se a consciência não te cobrar, você entende de outra forma. Quer dizer, não é que a consciência não cobra, a consciência cobra: eu tenho que reparar esse erro. Mas que jeito que eu vou reparar esse erro? É eu deitando para deixar o outro passar por cima de mim, ou eu construindo uma ponte para que ele e todo o resto, inclusive eu mesma, passe diante daquele lamaçal que está ali? Então eu prefiro construir a ponte. Eu faço o bem para aquela pessoa e faço o bem para todo o resto que está vindo ali atrás dela. Eu resgato o mal que eu fiz através do bem, e não através do meu sofrimento único e exclusivamente. Se os espíritos querem a nossa felicidade, para que eles vão gostar do nosso sofrimento? Por que nós sofremos? Porque a gente quer sofrer. A gente escolhe errado. Por isso que nos estudos de desenvolvimento pessoal, a gente fala muito isso. Tudo é a forma que você enxerga as coisas. Quando você decide que você não quer mais sofrer, você muda as suas atitudes. Você começa a entender tudo aquilo que está errado na sua vida e fazer do jeito certo. Inclusive pensamentos, inclusive atitudes, inclusive reações que você tem diante de algumas situações. Então tudo está na forma como a gente enxerga e como a gente decide agir diante
das coisas que nos acontecem e das coisas que fazemos de errado também, porque o perdão a nós mesmos é uma forma primordial. Então, veja bem, Jesus falou, ame ao próximo como a si mesmo. Então você tem que se amar. Aí na oração do Pai Nosso fala, perdoe as nossas ofensas como nós perdoarmos a quem nos ofendeu. Então é uma ação também, não é uma dependência de que Deus vai perdoar só se... Eu tenho que entender o que é o perdão e perdoar também a mim mesma. Então, quando você fala, Deus, perdoa as nossas ofensas, você acha que Deus está lá olhando e falando, já era. Não, é você mesmo, né? A Joana de Ângeles fala isso para o Divaldo lá, num trecho do filme. Você vai entender, vai chegar um momento em que você vai entender que não era você e o outro, era sempre você e Deus. E Deus, onde está? No céu, sentado num trono, ou Ele está dentro de cada um de nós? A centelha divina perdoa as suas próprias ofensas e aí as outras pessoas perdoam também aquilo que você fez de errado. Então, perdoar as suas próprias ofensas fazendo bem e não se autopunindo. Gente, é isso. O vídeo ficou grande, mas eu achei um recado muito importante para passar para vocês neste dia. E a gente está aqui nessa semana comemorando a Semana Santa, a Semana da Paixão de Cristo. Ou seja, todo o sofrimento, todo o perdão, tudo aquilo que foi feito para o exemplo da nossa humanidade. Por que ele sofreu tanto? Para pagar os nossos pecados? Esse é outra questão, não. Ele veio para mostrar o nosso poder, né? Para mostrar o quanto a gente pode fazer igual a ele. Só que os poderosos entenderam o recado e falaram, não, se você ensinar isso para as pessoas, quem que vai fazer o que a gente quer? Então vamos punir esse cidadão aí e para servir como exemplo de que quem ousar a falar que tem o poder vai ter o mesmo destino. Só que a situação tomou um outro rumo, mas um rumo da mesma forma errado, né? Porque outras pessoas quiseram assumir aquele poder e colocou novamente Jesus ali como exemplo, mas um exemplo errado. O exemplo real de Jesus é o poder pessoal. Isso fica para uma próxima, tá bom, gente? É isso aí. Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostam desse tipo de conteúdo, não esqueça, deixa aqui o seu like pra gente entender que tá sendo legal e continuar trazendo mais vídeos. E se você não for inscrito aqui no canal também, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Então é isso, eu vou finalizando e espero vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau!